amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, com a permissão de Deus, nosso Pai, nosso Mestre Divino, e mais um encontro, mais um momento de reflexões, mais um momento onde buscamos entender o verdadeiro sentido das palavras do Cristo, das palavras então ali grafadas pelos evangelistas. E como estamos hoje, há mais de 2000 anos, fazendo prática de todo esse entendimento que já possuímos, dessa coletânea de literatura que nós, graças a Deus, temos acesso. E como estamos hoje entendendo, praticando a sensibilidade mediúnica? Estamos nós, os espíritas, agindo ainda aqueles estudiosos, os doutores da lei, ou já estamos agindo como um Francisco de Assis, como os modelos que passaram por nós, na humildade, na confiança, na simplicidade? Então vamos entender um pouquinho hoje, no capítulo 26, que já foi dado início na semana passada, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E eu vou falar do item 13 e o item 4, preces pagas. Antes de começarmos a leitura, façamos a nossa prece íntima. Busquemos cada um de nós a sintonia com esse amor maior, com esses amigos espirituais que tanto sopram nos nossos ouvidos, para que ouçamos mais atenciosamente, com maiores atenções, os detalhes que nos chegam dia a dia nesse aprendizado. E vamos agir com a confiança, sem a soberba, sem aquelas falhas que já cometemos um dia lá no passado. Façamos a nossa prece. Façamos a nossa prece com palavras verdadeiras ou com um silêncio verdadeiro da gratidão ou do pedido de socorro. Mas façamos com confiança, façamos com serenidade. Seja por nós, seja por um irmão do caminho, seja pelo mundo. Mas façamos sem intenções, façamos sem trocas, sem pedidos. Faço a prece, mas espero um benefício, e se o benefício não chegar, eu fico revoltada. Não é assim. Façamos a prece que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. É assim que ele ensinou aos discípulos, é assim que após os apóstolos, então, lembravam do Mestre, olhavam aqueles que estavam próximos, necessitados, e oravam. Oremos nós, façamos nós a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, assim como nós
devemos e tentamos perdoar dia a dia aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações. E livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus amigos, começamos então mais um trechinho do Evangelho, estudando, refletindo e buscamos colocar em prática todo esse cabedal de conhecimento que já possuímos. E é legal que o nosso trechinho hoje, né, o item 3, começa assim. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas, que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Isso está em Lucas, está em Marcos e está em Mateus. Gente, vamos levar para nós hoje. Estudiosos, nós buscamos esse conhecimento, graças a Deus já estamos nesse momento, né? Nessa busca de querer entender, tentamos dia a dia modificar-nos, buscando esse autoconhecimento, buscando o autoconhecimento aqui, enquanto espíritos encarnados e enquanto seres que nós somos, espíritos, que vamos viver e temos oportunidades de muitas encarnações a fim de acertarmos as nossas falhas e progredirmos segundo as leis do Pai. E vocês lembram aqui nesse trechinho? Guardai-vos dos escribas. E nós, os espíritas? Deixamos de ser os escribas lá do passado? Aqueles que estudavam e agiam de forma contrária com as leis? Lembram de todas essas leituras que nós já fizemos do Evangelho? Os escribas estudavam, eram os doutores das leis, liam, sabiam de cor, tudo do Evangelho, das religiões, mas agiam ao contrário, exploravam aqueles mais frágeis, cobravam a cada visita que faziam, a cada palavra que diziam dirigidas ao outro. E aí ele coloca aqui, né, sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Então aqui a gente pode pensar nessa forma mesmo. As viúvas naquela época ainda era pior, porque elas não tinham um arrimo, um cuidado. Então elas eram exploradas e elas confiavam naqueles que eram os doutores das leis. Elas confiavam naqueles que ditavam todas as leis ali, do amor, do perdão, mas que praticavam o contrário. Então elas acabavam sendo exploradas e acabavam sem nada. E hoje a gente pode pensar, não dessa forma literal aqui, do ser feminino, da viúva, mas nós temos que fazer o quê? Como nós auxiliamos aqueles que necessitam, aqueles que chegam até nós, aqueles que chegam para nós, muitas vezes, com dores, com a autoestima lá embaixo, ou com dores de desencarnes, de entes queridos, perdas de emprego,
necessidades físicas e chegam até nós pedindo-nos socorro. Qual é a nossa prática? Como é a prática de muitos que se diz hoje que assumem cristãos? Precisamos então, primeira coisa, como disse Jesus aos seus discípulos, seguir, continuar seguindo. Vai e cure. De que forma fazer isso? Vibrando, fazendo nossa prece com confiança e, ao mesmo tempo que fazemos a nossa prece, com amor, com a verdade, exemplificando aquele que está ao nosso lado. Porque todos nós já trazemos essa luz do conhecimento. Todos nós já temos a condição de fazer a prece dirigida ao Pai, sem que tenha um intermediário. Não que seja proibido, errado, fazer a prece pelo outro, não, muito pelo contrário. Assim como Francisco de Assis já colocou, dar. Só isso. Senhor, fazei que eu procure mais, auxiliar e ser auxiliado. Então, é louvável, devemos fazer. Mas não devemos esperar com essa atitude nossa em fazer que o outro venha para nós com agradecimentos, com pagamentos, ou como a gente usa muito, né? Ai, agora eu vou passar, então fulano vai ser eternamente grato por mim porque eu fiz uma prece. Não, porque aí nós estaríamos agindo como os escribas. Então, façamos tudo com amor, sem esperar algo em troca. E sempre coloquemos para o coração que nos procura que ele também tem essa condição em fazer a prece, em ser ouvido. Todos nós temos. E não precisa ser preces longas. Como foi dito, muitas vezes o silêncio dos nossos lábios e o coração falando com o Pai. Tenha certeza que Ele nos ouve. E se as nossas preces não forem ouvidas, não é porque a prece foi fraca, porque fulano não soube fazer a prece. Não. Deus sabe das nossas necessidades. É o primeiro pontinho da nossa confiança. Confiar em Deus, Ele sabe. E aí, ele coloca aqui, né? Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Imaginem os médiuns, os espíritas. Porque nós estamos falando da doutrina espírita, nós estamos falando do espírita. Imaginem nós que, graças a Deus, temos esse conhecimento, temos esse amparo dessa luz que veio e tirou todos os nossos medos, as nossas angústias, mostrando, provando para nós que estamos na terra de passagem, que reencarnamos, que temos oportunidade do perdão, que temos a oportunidade de retratar-se com o nosso próximo. E ainda temos a ferramenta da mediunidade. E de repente a gente vê, eu vou naquela casa espírita porque lá, olha, eles cobram tanto, mas
o negócio é bem legal. Errado. Então, quanto maior o conhecimento, é o que o Evangelho aqui, que Allan Kardec colocou, né? A condenação é mais rigorosa. Imaginem a nossa consciência quando dermos por conta das nossas falhas dessa grandeza. E o item 4, Jesus disse também, não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoraram as casas das viúvas. Quer dizer, já falamos sobre isso. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outro e transformar-se em intermediário e assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Já pensou, gente? Nós não podemos, nós temos poucos recursos financeiros, bens materiais, mas eu preciso de uma prece. Aí eu vou lá e falo, olha, mas eu só tenho aqui esse montinho. Então a sua prece vai ser bem curtinha, provavelmente Deus não vai te ouvir. Aí chega o outro com muito montante ali, bem amplo, a sua prece vai ser com muitas palavras. Quer dizer, está errado? Claro que está. Isso não é certo. Nós sabemos que falar com Deus não é troca, não existe moeda de troca, né? Não existe barganha. Então, Deus não vende os benefícios que concede, porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado. E quem garante que eu pagando, dando em troca moedas ou outros presentes, a minha prece não vai ser ouvida? Quem me garante o resultado daquela prece? Pensemos nisso, né? Aí Kardec coloca aqui, deixa eu ver. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica e a clemência de Deus, a razão, o bom senso, a lógica, dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vendê-las do soberano do universo? Olha que palavras fortes. Então, nós podemos falar assim, mas eu não faço isso, né, Neuza? Imagina, eu não... Sim, graças ao Pai nós já não fazemos isso, mas precisamos estar muito atentos. Porque muitas vezes, eu gosto de colocar coisas já vivenciadas, tá? Muitas vezes as pessoas ficam tão gratas quando se sentem acolhidos numa casa espírita e associam a determinado médium trabalhador da casa todo o bem que está sentindo. E ela quer retribuir. Como que ela vai perceber? Ela vai entender essa retribuição. Eu vou levar um presente para a Neuza. Eu vou levar um presente para a Fátima, um presente para o outro companheiro da casa, para outro trabalhador. Meus amigos, qual é o nosso bom senso? Não somos nós. Nós somos aquela ferramenta necessária e que estamos dispostos a servir a Deus, dispostos a servir na seara do Cristo.
E qual é o nosso pagamento? É a paz, é o estar bem, é o estar tranquilo. Meu Deus, como é bom ajudar. Como é bom ver o outro feliz, como é bom ver o outro mais tranquilo, mais sereno. Isso não tem preço. As preces pagas têm outro inconveniente, aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Então, aquele que está pagando, se eu compro uma televisão, eu vou cobrar a loja para me entregar a televisão. Se eu pago por uma prece, nesse sentido, eu vou exigir e eu vou deixar de fazer a minha parte, que é justamente destacar em mim, deixar fluir no meu coração a confiança em Deus. Porque se o outro faz por mim, por que eu vou me esforçar? E a evolução não é assim, o progresso não é assim. É o esforço, é o trabalho diário, é a mudança das nossas atitudes, dos nossos hábitos antigos. Vestir uma roupa nova com remendo não vai funcionar. Então, cada um de nós tem a condição em fazer a nossa prece. Cada um de nós tem a condição em auxiliar, vibrar, fazer a prece pelo outro, sem cobranças, sem esperar algo em troca. E quando nós só fazemos a prece pelo outro, sem mostrar que Deus sabe de todas as nossas necessidades, sem mostrar que cada um de nós tem esse poder, o poder da prece, simplesmente só, é o que acontece. Nós também somos responsáveis, porque o outro não está se esforçando, se torna uma coisa cômoda. Só evoluímos, só progredimos com o esforço próprio. Então, façamos as preces. Peçamos as preces pelos companheiros que estão aí na boa vontade, nos atendimentos, no compromisso nesse socorro. Mas não deixemos de fazer nós, o nosso aprendizado. Não deixemos nós, cada um de nós, médiuns ou não, espíritas ou não, não deixemos de conversar com Deus por conta própria nossa e agradecer sempre pela oportunidade que a prece nos conduz à calmaria, à serenidade, nos dá aquele alento, a sensação de que vai passar. E assim que Jesus nos abençoe, continue nos orientando, que essa espiritualidade amiga, caminheiros do amor, esse grupo tão querido, amigos aqui da terra, amigos do espaço, que Deus continue nos abençoando, continue nos fortalecendo e nos dando a oportunidade, e que cada um de nós saibamos aproveitar essa nossa oportunidade aqui na terra, enquanto espíritos encarnados. Agradeço a Deus, agradeço a Seca, agradeço a vocês, meus amigos, por permitirem que eu entre mais uma vez na casa de vocês e buscando junto esse aprendizado. Que Jesus assim nos abençoe. Graças a Deus e até uma próxima vez.